Como aprender Nihongo com apenas 30 minutos de estudo por dia? Se você quer aprender o idioma japonês, mesmo que não tenha tempo livre, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo à primeira aula do desafio Fale Japonês em 30 minutos. Meu nome é Jin Takahashi, sou professor e idealizador do Fale Japonês e durante esta semana você descobrirá como é possível aprender Nihongo com apenas 30 minutos de estudo por dia e nem um minuto a mais. Durante esta semana, teremos uma aula de japonês por dia, com conteúdos simples e rápidos. Ao final destes 7 dias, caso participe e realize todos os exercícios, você já terá dado os seus primeiros passos rumo ao aprendizado do idioma japonês. E no último dia, você receberá um passo a passo completo para conquistar a fluência no Nihongo com apenas 30 minutos de estudos diários. Bom, quando eu digo que você conseguirá aprender o idioma japonês com apenas 30 minutos de estudos por dia, talvez você possa pensar, mas Jin, isso é impossível. E eu entendo totalmente essa sua descrença, até porque é bem provável que você já tenha tentado aprender o Nihongo em algum outro momento. E se você está assistindo a este vídeo, com certeza não deu certo, não é mesmo? Dentre outros vários motivos pelos quais você não conseguiu aprender o idioma japonês, tem alguns que são muito importantes de serem citados e que você pode acabar se identificando com um ou mais deles. O primeiro motivo é tentar aprender o Nihongo sem uma metodologia adequada. Muitas pessoas tentam aprender o idioma japonês por conta, sem ter uma sequência de estudos bem definida, sem saber o que é importante e o que não é importante. E principalmente, sem ter alguém para ajudá-las nesse caminho. É muito difícil que você consiga aprender sozinho, porque o japonês não é uma língua simples para começar a aprender. Ele é muito menos complicado do que o português, é claro. Mas no começo, pode parecer muito complicado sem um direcionamento adequado. Só em saber que existem 3 sistemas de escrita no idioma japonês, sendo que um deles são os kanji, e você precisa decorar mais de 1.500 deles para ser considerado fluente, é algo que assusta, e muito. Se foi esse o seu caso, eu quero te tranquilizar. Aprender o idioma japonês não é difícil quando você tem uma boa metodologia, uma boa sequência de aprendizado. E eu garanto que decorar os sistemas de escrita será muito mais fácil do que você imagina. Então, se você já teve uma experiência ruim com o Nihongo porque tentou aprender por conta própria, pode ter certeza que essa experiência não se repetirá. E você terá a prova disso durante esta semana. O segundo motivo é a falta de constância. Talvez você tenha tido uma boa metodologia para aprender o idioma japonês, tenha tido bons professores e tenha se dedicado por um bom tempo. O problema é que você não vai aprender o idioma japonês estudando só de vez em quando. Durante esta semana, você terá uma evolução muito grande no seu aprendizado. E isso só será possível porque você irá se dedicar. Irá estudar 30 minutos durante todos esses 7 dias. Se você estudar um dia, parar por 2 dias, voltar no 4º dia, desistir por mais uma semana, voltar e ficar infinitamente nesse vai e volta, você só irá se decepcionar e ficar desestimulado. Terão se passado meses e você se sentirá como se não tivesse aprendido absolutamente nada, porque realmente aprendeu muito pouco. É completamente possível que você aprenda o idioma japonês se você tomar a decisão de estudar realmente, se dedicar e, principalmente, não desistir. Caso contrário, o tempo que você se dedicou a estudar não terá valido a pena. Se você realmente colocar o aprendizado do idioma japonês como algo importante na sua vida, eu tenho certeza que você se impressionará com os seus resultados. E esse segundo problema também é algo que você poderá colocar à prova durante esta semana. Caso você realmente se dedique, verá como a sua capacidade de entender o Nihongo terá evoluído muito ao final deste evento. O terceiro e último motivo se conecta muito bem com o segundo, que é a importância que você dá ao aprendizado do idioma. E para falar sobre isso, eu vou te contar uma história. Na verdade, 2. A primeira história é de um rapaz chamado Carlos. E preste muita atenção, porque pode ser que você acabe se identificando bastante com o Carlos. O Carlos veio para o Japão bem novo, com 19 anos de idade, na era Heisei,
logo quando começou o movimento Dekasegi, aqui no Japão. Era o começo de uma nova era com um novo imperador, e o Japão estava realmente uma época muito afortunada, pagando salários altíssimos e proporcionando uma qualidade de vida muito boa para os brasileiros que viessem trabalhar aqui. O Carlos, ele veio para o Japão com um objetivo muito claro. Ele queria fazer um bom dinheiro e voltar para o Brasil assim que possível. Na sua cabeça, demoraria menos de 2 anos. Por isso, Carlos nunca se preocupou muito em aprender o idioma japonês. Ele se preocupava em trabalhar o máximo possível, chegando a 12, às vezes 14 horas diárias de trabalho. Porém, por mais que sua preocupação fosse trabalhar e ganhar dinheiro, os problemas do dia a dia, sem falar o idioma, eram reais e constantes. Carlos também acabava ficando doente e precisava ir ao médico. Carlos também precisava resolver problemas no banco. Carlos também precisava aprender a dirigir. Carlos também precisava pegar documentos na prefeitura e pedir informações. E todas as vezes que Carlos precisava fazer alguma dessas coisas, ele percebia o quão ruim era não falar o Nihongo. Porém, naquela época, muitos brasileiros que vieram para o Japão haviam morado em alguma colônia japonesa no Brasil. Portanto, sabiam falar um pouco de japonês. Então, quando Carlos precisava resolver alguma coisa, ele pedia ajuda para alguma pessoa, para alguém que ele conhecia e falava o idioma japonês. E essa pessoa acabava ajudando ele. Todos sabiam que iriam embora em pouco tempo, portanto, não valia a pena aprender o Nihongo. Então, todos se ajudavam na medida do possível. Porém, os 2 anos se passaram e o Carlos não foi embora. E ele foi ficando cada vez mais isolado. Depois de 2 anos, sua vida continuava sendo trabalhar, comer, dormir e repetir o mesmo ciclo, com pouca ou nenhuma diversão, sem um contato de verdade com outras pessoas, poucos amigos, sem hobbies. Talvez ele até se interessasse pela cultura do Japão. Tinha vontade de visitar alguns museus, ir a pontos turísticos interessantes na sua cidade, visitar o local onde seus antepassados viveram, mas ele não falava Nihongo, então acabou não fazendo muita coisa de interessante. Então Carlos ia se sentindo cada vez mais sozinho. Nessa sua vida de trabalhar, comer, dormir e repetir o mesmo ciclo, ia se formando um vazio dentro dele. E Carlos até tentava viver uma vida melhor no Japão. Ele comprava eletrônicos, assim que os celulares saíram, comprou sempre os melhores, videogames, computadores, coisas boas para sua vida. Assim que se tornou possível ter uma carteira de motorista sem precisar falar japonês, Carlos também foi atrás e tirou uma carteira de motorista no Japão. E aí comprou um carro legal, que ele sempre quis ter. Realizou o seu sonho de ter um carro aqui no Japão. Só que não importava o que ele comprasse, parecia que os seus problemas só aumentavam. Comprou um celular, mas quando o celular dava problema, precisava ir em uma loja de companhia eletrônica ou da telefônica, onde só falavam japonês. Comprou um carro, mas quando era parado na rua por um policial, não conseguia se explicar e acabava tomando multas, muitas vezes injustas. E com isso, os seus gastos no Japão foram aumentando. Suas compras iam acumulando, seus gastos, seu custo de vida. E foi ficando cada vez mais difícil juntar dinheiro. E o objetivo de voltar para o Brasil começou a ser esquecido aos poucos. Até que um dia Carlos se apaixonou. Ele estava andando por aí com seu carro novo e encontrou uma japonesa linda, que chamou muito a sua atenção. Mas Carlos não falava japonês, por isso não conseguiu conversar com ela e perdeu a sua chance de viver uma paixão e ter uma companhia. Porém, nem tudo são espinhos. Chegou um momento em que Carlos encontrou uma comunidade brasileira aqui no Japão. Várias outras pessoas como ele, que não aprenderam o idioma, vieram trabalhar aqui no Japão querendo fazer dinheiro e voltar para o Brasil, mas acabaram não conseguindo voltar. E se juntaram e formaram uma comunidade brasileira no Japão. Agora, Carlos não vive mais uma vida tão ruim assim. Ele consegue ir a um mercado brasileiro, consegue ir a uma academia com brasileiros, perto da sua casa. Há pessoas que falam português no seu convívio. Então tudo ficou muito mais fácil para Carlos viver aqui no Japão.
Mas com isso também aumentaram os seus gastos. Agora Carlos também paga pela internet, Carlos gasta com seu carro, Carlos gasta com computador, com seu celular e outras coisas mais. Carlos também encontrou alguém, se apaixonou por uma brasileira que veio morar aqui no Japão assim como ele e que morava na comunidade brasileira. E agora a sua vida está bem bacana, não é mesmo? E agora Carlos pensa, finalmente, agora eu posso viver a minha vida tranquilamente sem falar o Nihongo. Era tudo o que eu queria. E Carlos continua vivendo sua vida normalmente nessa comunidade brasileira aqui no Japão, sem aprender o idioma japonês, achando que realmente estava tranquilo. Viver no Japão sem falar Nihongo. Tudo perfeito. Mas Carlos estava enganado. Depois de se casar, a esposa de Carlos engravidou. Que felicidade, não é mesmo? Ambos estavam muito contentes. Só que os problemas começaram a vir. Nos hospitais, ninguém falava português. Então, cada ida ao hospital era mais uma incomodação. Mais gasto com tsuyaku, mais problemas para resolver. Toda vez que Carlos levava sua esposa no ginecologista, quem entrava na sala era um estranho. Alguém pago para traduzir as palavras do médico. Mas, no fim, deu tudo certo. Carlos e sua esposa tiveram seu filho, um lindo menino. Mas com isso, as contas foram aumentando e Carlos ainda era extremamente dependente da empreiteira. Ainda morava no apartamento que a empreiteira havia arrumado para ele, ainda ganhava o salário que a empreiteira havia estipulado que ele ganharia. E conforme o tempo foi passando, ele foi cada vez mais sendo desvalorizado no mercado de trabalho por não falar o Nihongo. Você conhece algum Carlos? Talvez você se identifique com o Carlos. Me responda aqui nos comentários. Você conhece algum Carlos? Você tem uma vida parecida com a vida do Carlos? Bom, mas a vida de Carlos continua. Seu filho cresce, chega a idade de ir para a escola e aí seu filho começa a estudar em uma escola japonesa, porque as escolas japonesas são muito melhores. E novamente, Carlos passa por problemas, porque não consegue conversar com os professores do seu filho. Até mesmo começa a sentir um pouco de dificuldade ao se comunicar com seu próprio filho, porque não consegue ajudá-lo no dever de casa. Carlos achava que não precisava falar o idioma japonês para morar no Japão. Mas de tempos em tempos, ele é relembrado de que não falar o idioma japonês é horrível. Sempre que precisa ir à prefeitura, Carlos lembra o quão horrível é não falar o idioma japonês. Sempre que precisa ir ao médico, Carlos lembra o quão horrível é não falar o idioma japonês. Sempre que Carlos precisa ir ao banco, ele lembra o quão horrível é não falar o idioma japonês. Sempre que precisa resolver algum problema do seu filho na escola, Carlos lembra o quão horrível é não falar o idioma japonês. Sempre que toma uma multa de trânsito, Carlos lembra o quão horrível é não falar o idioma japonês. Quais outras situações você já passou que te lembram o quão horrível é não falar o idioma japonês? Se você se lembra de alguma, escreva aqui nos comentários para mim. Mas vamos continuar com a história de Carlos. Um dia, Carlos estava com o seu celular mexendo no Facebook até que ele caiu em um anúncio. Um anúncio de um tal de Jin Takahashi que falava: "Você pode aprender japonês." Carlos quase ignorou, porque no fundo ele não quer aprender Nihongo. Ele sabe o quão ruim é não saber o idioma japonês, mas ele já teve péssimas experiências com isso. Todas as vezes que tentou, não conseguiu. E além do mais, ele não tem tempo para estudar. Precisa trabalhar para pagar as suas contas. Mas, por algum motivo, ele decidiu entrar no anúncio e acabou se cadastrando para participar do evento. E hoje, Carlos está aqui. Ele está aqui assistindo a esta aula, participando deste evento e me ouvindo neste momento. Talvez você seja o Carlos que eu estou falando. E agora, Carlos, você tem duas opções. Duas. Você pode escolher continuar vivendo a sua vida exatamente como você viveu até hoje, pode continuar sem aprender o idioma japonês, continuar perdendo oportunidades, vivendo essa vida de trabalhar, comer, pagar contas, dormir, repetir o mesmo ciclo infinitamente.
Continuar trabalhando em fábricas no Japão até a sua aposentadoria, se quiser. Viver um final de vida tranquilo aqui no Japão, claro. Todos os dias sofrendo na pele as dificuldades de não falar o idioma japonês. Contratando intérpretes para ir ao médico, para ir ao banco, não conseguindo fazer compra direito, recebendo pedidos errados no restaurante. Você pode continuar vivendo essa vida. Ou talvez, escutar isso pode ter reacendido uma chama interior e te feito ter vontade de voltar para o Brasil. E você pode voltar a tentar guardar dinheiro para voltar a morar no Brasil com a sua família. E o que você vai levar para o Brasil de experiência? O que você vai levar quando voltar para o Brasil? Por não aprender o idioma japonês, tudo que você pode levar para lá é a sua experiência de trabalhos nas fábricas e algumas boas histórias para contar. Mas você tem outra opção. Digamos que hoje você decida aprender Nihongo. Digamos que hoje você tome a decisão de realmente dedicar 30 minutos por dia para isso. E queira realmente conquistar a fluência neste idioma. Imagine como será a sua vida daqui para frente. Eu vou te falar. Você nunca mais precisará contratar um tsuyaku, um intérprete, para ir ao médico. Sempre que você precisar ir à prefeitura para resolver alguma coisa, irá com tranquilidade e será muito bem atendido. Você jamais ficará com medo se algum policial te parar enquanto você estiver dirigindo o seu carro, porque sabe que conseguirá conversar com ele perfeitamente. Você poderá ir a um cinema, ir a museus, conhecer coisas novas, pessoas novas. Você poderá conseguir um emprego melhor, sair das fábricas se assim quiser. Sua qualidade de vida no Japão será muito melhor. E caso decida voltar para o Brasil, voltará com muito mais experiência. Terá um idioma na bagagem, ou seja, terá muito mais oportunidades no Brasil. Só existem vantagens em aprender o idioma japonês. Além de você nunca mais precisar de um intérprete, nunca mais passar por situações desconfortáveis, ter liberdade no país onde escolheu morar, você também abre possibilidades enormes de melhorar a sua qualidade de vida e de sua família. Agora, a sua vida não vai mais ser somente a comunidade brasileira. Você pode ir a qualquer lugar que queira no Japão, porque você é livre, você tem voz, você pode fazer e ser quem você quiser, proporcionar uma qualidade de vida muito melhor para você e para toda a sua família. Me diga aqui nos comentários, qual dessas duas histórias você prefere viver? E agora, me responda, você quer aprender o idioma japonês? De verdade? Eu espero que com essa história eu possa ter te motivado de alguma forma a estar presente nesses 7 dias do desafio Fale Japonês em 30 minutos. Eu tenho certeza que a sua vida aqui no Japão pode ser muito melhor. Mas ela só será melhor se você tomar a decisão de melhorá-la. Eu tomei a decisão de estar aqui hoje e te ajudar nessa trajetória. E é por isso que eu estou aqui. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas estou aqui, dando esta aula, disponibilizando para você uma oportunidade de ter uma vida melhor, de ter liberdade, de parar de depender de outras pessoas para viver a sua vida aqui no Japão. E tudo isso com um preço extremamente pequeno. A única coisa que você precisa é dedicar 30 minutos do seu dia durante 7 dias. Você está disposto a dedicar 30 minutos do seu dia para estudar comigo? Eu espero sinceramente que a sua resposta tenha sido sim. Porque eu vou me dedicar ao máximo para que você saia desta semana tendo a certeza de que aprender Nihongo não é difícil e que você pode chegar em algum lugar com apenas 30 minutos do seu dia. Mas, no fim, a decisão continua sendo sua. Você precisa decidir que aprender Nihongo é importante para você. E é por isso que eu trouxe esse assunto nessa primeira aula do Desafio Fale Japonês em 30 minutos.
Durante esta semana, eu te darei o caminho para aprender o idioma japonês de uma forma simples, fácil e rápida. Mas se você não tiver a certeza de que aprender Nihongo é importante, não tiver tomado realmente a decisão de aprender o idioma japonês, essas aulas poderiam até mesmo ser de apenas 5 minutos. E mesmo assim, você ainda iria arrumar um jeito de encontrar uma desculpa para não fazê-las. Então, eu posso contar com você? Posso contar com a sua presença nas próximas aulas? Com a sua atenção, e posso ter a certeza de que você irá fazer os exercícios e se dedicará para aprender essa língua incrível que pode ser a diferença entre você ter uma vida maravilhosa no Japão ou chegar no fim da sua trajetória ainda arrependido, arrependida por não ter conquistado as coisas que sonhava? Bom, uma coisa eu posso te garantir: durante 7 dias você terá a oportunidade de descobrir uma forma de aprender o idioma japonês que você nunca viu antes. Você conhecerá a minha metodologia de ensino e descobrirá como aprender Nihongo com apenas 30 minutos diários de estudo. Portanto, mantenha aceso em seu coração os motivos pelos quais você quer aprender o idioma japonês. Pense em todas as situações ruins que você já passou aqui neste país por não falar Nihongo e use a lembrança dessas situações como motivação para que você não desista de estudar e assista todas as 7 aulas. Faça todos os exercícios e esteja comigo ao vivo no último dia, no encerramento do desafio Fale Japonês em 30 minutos. Espero de verdade que esta aula tenha conseguido despertar esses sentimentos em você e tenha te feito decidir de uma vez por todas aprender este idioma fascinante que eu sei que você se apaixonará assim que aprendê-lo, assim como eu me apaixonei. E não esqueça, amanhã teremos mais um episódio do desafio Fale Japonês em 30 minutos. Dessa vez, nossa primeira aula de gramática. No dia de amanhã, você receberá uma introdução ao hiragana, o sistema de escrita do idioma japonês que é essencial para que você possa aprender essa língua. Será o primeiro passo para que você domine o idioma japonês e conquiste a sua independência no Japão. Eu conto com a sua presença. Agora, responda aqui para mim nos comentários. O que você achou desta aula? Se você tiver alguma pergunta para fazer para mim, pode escrever nos comentários também. Faço questão de ler e responder todas elas, todas as suas dúvidas durante o período do evento. Não esqueça de conferir se você está no grupo VIP do evento no WhatsApp, pois será por lá que eu e minha equipe enviaremos os materiais complementares de todas as aulas do evento. E eu te vejo amanhã. Até lá. Já né?